Olá, amigos. Gostaria de divulgar aqui para vocês o meu novo livro, Muhammad, segundo o Alcorão. Uma reunião de estudos que eu fiz durante alguns anos. Eu tinha muitos rascunhos e resolvi reuni-los em um livro. São 100 páginas. Tem alguns mapas, algumas figuras também, tá? E os assuntos tratados são estes aqui, em resumo. Primeiro, a diferença entre profeta e mensageiro. Um profeta, ele recebeu uma escritura de Deus. Um mensageiro, não. Resumindo, todo profeta é um mensageiro. Mas, como nem todo mensageiro recebeu uma escritura de Deus, então nem todo mensageiro é um profeta. As ocorrências de Muhammad ou Ahmed no Alcorão são... Muhammad, o profeta do Islã, ele também era conhecido como Ahmed. Então aqui eu cito as referências no Alcorão e faço algumas deduções assim, em cima dessas referências. Referências diretas, né? O livro, como vocês viram o título, Muhammad, segundo o Alcorão, ele desconsidera quaisquer fontes que não estejam no Alcorão. Então a Sunna, ela é desprezada como fonte para este livro porque ela é muito tardia. Se comparada com o Alcorão, ela é a única fonte com historicidade comprovada, porque ela data da época do profeta Muhammad. Capítulo 3, Fisionomia e status social do profeta Muhammad. Aqui eu faço uma contraposição daquilo que afirma o Alcorão e o que afirma a Sunna, porque a Sunna ela fala que ele era uma pessoa bonita, vistosa, chamativa, né? Enquanto que o Alcorão fala o contrário, fala que ele não chamava atenção e que muitas pessoas o ridicularizavam. Então aqui nós vemos uma clara contradição entre as tradições e o livro sagrado do Islã. Capítulo 4, Muhammad, o selo dos profetas. Ele foi o último profeta. Repare que fala o último profeta, não o último mensageiro. Tá? Ou seja, o Alcorão é a última escritura para a humanidade. Aqui, Muhammad era analfabeto. Então, neste capítulo 5, eu contraponho essa afirmação feita por tradicionalistas, né? Sunitas e xiitas, etc. As seitas, normalmente, elas dizem que Muhammad era analfabeto, só que isso, a tradução da palavra utilizada para falar isso no Alcorão é gentil, ou seja, uma pessoa proveniente de um povo que não havia recebido a escritura de Deus. Eu demonstro aqui, tá, gente? Qualquer pessoa que, porventura, se sinta ofendida pelos conteúdos desse livro, ela pode, também no mesmo nível, escrever um livro tentando refutar os argumentos. Muhammad não errava? Então, o Muhammad ele não era um santo, ele não era perfeito, porque só Deus é perfeito. Isso que é o Islã prega. Então, ele como um homem, ele também teve seus erros, né? E aqui eu destaco alguns trechos do Alcorão nos quais ele foi repreendido por Deus, porque ele havia tido alguma falha. Por exemplo, Moisés, né? A gente vê que Moisés, no próprio Alcorão fala quando Moisés ele estava ali diante do faraó para o duelo, o famoso duelo entre ele e os mágicos, no seu interior, em seu âmago, ele receou, ele teve medo. O próprio Alcorão fala isso. Ou seja, um profeta teve medo, ou seja, uma falta de fé naquele momento. Então, nenhum profeta, nem Jesus, nem Muhammad, nenhum deles era perfeito. E isso não tem pouca importância, porque o cerne da religião é Deus, não é nenhum homem. Tá? Por mais nobre que ele seja. Capítulo 7, o verdadeiro Muhammad versus o falso Muhammad. Neste capítulo nós fazemos uma comparação, né, entre o Muhammad prescrito no Alcorão e aquele das lendas e fábulas descritas no sunismo e xiismo e demais seitas. A lenda da viagem noturna de Muhammad.
O capítulo 17 do Alcorão, ele deixa entender que houve de fato uma viagem da mesquita Al-Aqsa para a mesquita Al-Haram, em Meca. E as pessoas costumam interpretar isso como a viagem noturna de Muhammad. Porém, o Alcorão deixa entender que não foi ele, mas sim Moisés. Esse estudo é feito neste capítulo. Capítulo 9, os companheiros do profeta, segundo o Alcorão. Também, hoje em dia você vai numa mesquita e o pessoal fica falando de Sahaba para lá, Sahaba para cá, Sahaba para todo lado, né? Sahaba, para quem não sabe, é a tradução de companheiros. Os companheiros do profeta são tipo santidades, como se fossem os santos católicos. Muitos muçulmanos decoram o nome desses sahabas e ficam falando de suas histórias e pouco refletem a respeito da escritura do Alcorão. Então, eu traço um perfil aqui segundo o Alcorão personalidade deles, que também não era muitas vezes muito louvável. Capítulo 10. Muçulmanos acreditam somente em Muhammad. Aqui eu mostro também com referências que não. Que o Alcorão fala que o muçulmano ele não pode fazer distinção entre os profetas e mensageiros de Deus. Muhammad era mais um mensageiro dentre outros que houve. O que significa obedecer ao profeta? A Sunna nos ajuda a fazer isso? Então, muitos afirmam que obedecer o profeta significa obedecer a Sunna, que é um livro bem posterior, 200 anos, né, como eu disse. Só que o profeta ele seguia o Alcorão e ordenava a observância do Alcorão. Então, seguir o profeta significa seguir o Alcorão e não seus feitos pessoais e ditos pessoais que muitas vezes poderiam destoar do que estava no Alcorão, do que está no Alcorão. 12. Como reagir às ofensas contra Muhammad? Hoje em dia você vê aí notícias, principalmente no exterior, pessoas ameaçando de morte, chargistas, pessoas que fazem piadas e ridicularizações a respeito do profeta e do Islã. Isso é contra o Islã, porque o Alcorão ele fala que nós devemos, no máximo, retribuir uma ofensa ou uma agressão da mesma forma que fomos agredidos ou ofendidos. Então, usando esse princípio, a forma correta de reagir a essas ofensas é você fazendo alguma charge ou ridicularizando a pessoa que fez essas difamações. Muhammad fundou o Islã, capítulo 13. Então, outra coisa que é muito difundida em livros de história, e muitas pessoas que hoje em dia, infelizmente, tem mais, são pseudo-especialistas falando, né? Dizem que Muhammad fundou o Islã. Porém, o conceito de Islã, que é submissão a Deus único, ele é muito mais antigo. E o próprio Alcorão fala que os profetas anteriores a Muhammad, mais especificamente o próprio Abraão, era muçulmano, ou seja, submisso a Deus. Então essa ideia de falar que Muhammad foi o fundador do Islã, isso é falso. É gente que simplesmente não estudou o Alcorão, que é o próprio livro do Islã. A pessoa fala do Islã e não conhece o Alcorão, não vê que o Alcorão diz o oposto do que ela está ensinando a respeito do Islã, sendo que o Alcorão é o livro do Islã. Aqui sobre a morte de Muhammad, eu falo de alguns trechos do Alcorão que já alertavam as pessoas, né, para que elas não abraçassem a idolatria depois que ele morresse. E o que aconteceu depois que ele morreu? Muitos ficaram procurando líderes, né? Aí teve a divisão das seitas maiores hoje, que é a sunita e a xiita. Referências, aí depois, aqui quer saber, pergunte a um sheik, tá? Apêndices, né? Os árabes, a gente reúne aqui umas passagens do Alcorão que falam a respeito dos árabes, né? Que eles não eram nem melhores nem piores do que nenhum povo. E tem alguns trechos, inclusive, duríssimos a respeito dos árabes. Anexos, aqui um mapa, né, do mundo conhecido em 700 depois de Cristo, lembrando que o profeta morreu em 632, se eu não me engano, depois de Cristo, né? Aqui um texto, a educação nos países islâmicos. O
autor desse texto ele faz uma dura crítica sobre a falta de encorajamento, né, de incentivo ao senso crítico nestes países. Carta aberta de Qasim Ahmed, ele é da Malásia, se não me engano, e ele faz um alerta a respeito dessa situação na qual boa parte dos muçulmanos estão hoje, que eles não consideram o Alcorão e apenas ficam mergulhados nessas fantasias, essas lendas presentes na Sunna. Aqui o mito da intercessão, né? Que muitas pessoas acreditam que o profeta vai interceder por elas no dia do juízo e que ele vai, de certa forma, convencer a Deus, né? De que Deus não estava correto em seu julgamento, o que é um absurdo. E profecias bíblicas a respeito de Muhammad. Aqui é mais uma reflexão, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais ou menos aqui para vocês, né? Porque aqui é a figura do Burak, né? Burak, que é a lenda da viagem noturna. Infelizmente dela começou a surgir muita idolatria. E basicamente é isso, gente. Salam, até a próxima.